paz do Senhor, queridos. Muito feliz de você estar aqui me ouvindo. Você, para estar me ouvindo aqui agora, é porque você já fez uma escolha certa, que é de terminar e começar um novo ano na presença de Deus. Que Deus te abençoe e eu quero te afirmar, tenha clareza disso. Você está começando o ano muito bem. E em nome do Senhor Jesus vai ser um excelente ano, o melhor ano da sua vida. Em nome de Jesus. Queridos, esse ano 2016, se você conversar com qualquer pessoa, seja crente ou não crente, todos vão falar, foi um ano terrível. Eu quero te falar, não foi. Não foi. Nesse ano, Deus firmou as nossas estacas, para que no próximo ano, que temos uma palavra de Deus, possamos crescer e crescer com consistência. Então, não pense você que Deus te abandonou. Deus estava te observando, Deus estava te guardando e te protegendo, como Ele fez com o povo lá no deserto. Deixa eu te contar uma experiência minha própria, que aconteceu comigo e com meu filho, o Felipe, para você entender esse ano 2016. Eu me lembro uma vez que nós fomos para o shopping. E o shopping estava cheio de pessoas, gente andando para todo lado, era até um final de ano. E o Felipe corria para um lado, corria para outro, eu falava, Felipe, fica aqui perto do seu pai, que senão você vai se perder. Felipe, fica aqui. E ele corria, e nós entramos numa loja, e eu falando para ele, fica aqui perto. E ele saiu correndo, e eu fiquei observando ele mais de longe, e falei, por exemplo, vamos esconder aqui um pouco para esse menino entender o que está acontecendo, o que pode acontecer com a vida dele. E ele está lá correndo, nós nos escondemos atrás de uma pilastra e de repente ele está lá, mexe com uma roupa, mexe com outra. E aí ele parou, deu uma olhada e percebeu que nós não estávamos perto. E aí ele ficou assim preocupado, procurou aqui, procurou ali. Ele devia ter uns 4 anos no máximo nessa época, 3, 4 anos. Aí ele procurou, deu uma olhada, não nos viu. Começou a ficar preocupado, aí olhou para outro lado, olhou para outro, andou mais um pouco, não viu, foi ficando preocupado, aí começou a chorar, e ali tinha uma arara redonda assim de roupas, ele entrou no meio dela e ficou lá sentado chorando, né, Zanildo? Isso, vamos lá, eu falei, não, deixa ele ali um pouco, para ele aprender que se ficar longe, ele pode ter problema, ele pode se perder, e se ele se perder, como que vai ser a vida dele? Ele é uma criança, ele precisa do pai, precisa da mãe. E ele ficou lá um tempo, depois de um tempo, aí eu cheguei lá, e abri as roupas assim, a arara, e falei para ele, o seu pai está aqui. Aí ele veio, né, abraçou na minha perna, segurou, e aí não soltou mais. Irmãos, creia, eu tive que andar o shopping inteiro com ele grudado na minha perna. E aí eu falei para a Zana, está vendo, ele aprendeu agora, ele tem que ficar grudado no pai. Então veja, ele não ficou sozinho, eu estava vendo ele o tempo todo, estava protegendo, mas eu queria ensinar algo para ele. E que realmente deu o resultado, pode ter certeza que deu. Ele aprendeu aquele dia uma lição. Agora, no momento em que ele estava pensando que estava sozinho, ele ficou desesperado. Mas eu estava guardando ele todo o tempo. Eu quero falar para você, você pode ter pensado que esse ano 2016, Deus sumiu. Deus não sumiu. Deus estava te preparando para algo melhor. E Ele precisava que você entendesse isso e que você o procurasse, pudesse abraçar, pudesse estar mais perto, mais íntimo dele, porque é isso que vai te fazer um vencedor no próximo ano. Então Deus nunca te abandonou, porque nunca vai te abandonar. Ele está te protegendo, te guardando, mas te ensinando, te preparando. Então esse foi o ano 2016. Deus preparou a mim, você e todos nós. Deus está nos preparando para algo poderoso, para algo grandioso, algo que Ele já disse que vai nos dar. Então, agradeça a Deus por esse ano. Você vai terminar o ano dessa forma, agradecendo. Não termine murmurando, reclamando, mas agradecendo por tudo que aconteceu, porque Deus estava firmando as suas estacas, querido. Creia nisso. Então, você está aqui nesse culto hoje e a primeira coisa que você vai fazer é agradecer. Louve a Deus, adore a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Ainda que você não tenha entendido completamente. Mas adore, porque Deus te guardou, te protegeu, estava te edificando para que você possa crescer e crescer até que você chegue à estatura do varão perfeito que é Cristo. Ok? Então a primeira coisa, agradeça. Irmãos, nós, nesse dia, nessa hora, nós vamos terminar o 2016, começar o 2017 da forma correta. E os irmãos sabem que a forma correta é, em primeiríssimo lugar, agradecendo. Coração agradecido é porta para a gente continuar sendo abençoado, porta para a gente continuar vivendo em harmonia com o trono de Deus. E nós fazemos 3 coisas, temos os nossos alvos e a nossa oferta. Quero falar agora da oferta, só para que você entenda o que é a sua oferta.
Então veja, hoje nós somos aproximadamente 42 mil almas nessa obra. Veja o quanto Deus tem nos abençoado. Essa obra tem por volta de 17 anos. Em 17 anos nós éramos 30 pessoas, hoje somos mais de quase 42 mil almas. Olha o quanto que Deus nos deu. Então é uma obra vencedora, uma obra que cresce muito. Nós temos mais de 3.200 células, somos 87 prédios, só videiras, nessa cidade. Então olha o tamanho dessa obra. Então veja, o dinheiro que você investe, todas as suas ofertas, os seus dízimos, é para sustentar tudo isso. Agora olha o quanto Deus é sábio. Enquanto o seu dinheiro entra para sustentar esta obra, Deus te abençoa mais. Então Deus te abençoa para que você desfrute e invista no reino dele. Olha como que Deus faz. Quando ele quer abençoar a igreja, ele abençoa você em primeiro lugar. Então ele primeiro põe na sua mão para que você depois invista no reino para a necessidade que a obra de Deus tenha. Então veja, nós temos pastores, prédios, água, luzes e todas essas despesas que você sabe muito bem, que nós pagamos, e pagamos com a sua oferta e com o seu dízimo. Agora, é evidente que, infelizmente, nem todos são fiéis e nem todos têm entendimento, porque eu creio que assim que todos têm o entendimento de que Deus abençoa, que Deus multiplica a nossa sementeira, essas pessoas se tornam fiéis, porque nem que seja por um interesse próprio. Porque quanto mais fiel eu sou, mais Deus me abençoa. Então, eu invisto na obra de Deus e Deus me abençoa para que eu possa continuar investindo. Então, a sua oferta das primícias, ela tem alguns porquês. Então, primeiro, porque Deus é o primeiro, é a sua primeira oferta. Segundo, porque isso é um princípio divino. Então, a oferta, ela deve acontecer antes que eu tenha a colheita total. Então, assim, eu preparo a minha colheita com a oferta das primícias. Então, a oferta das primícias é muito importante. E um terceiro momento é o seguinte, essa oferta abençoa muito o reino de Deus. Você não tem ideia. Isso é algo que nós precisamos dela também. E é evidente que quando o reino de Deus precisa e você contribui, você é abençoado por Deus. É uma grande oportunidade para que você seja abençoado. Então, faça a sua oferta das primícias sabendo que você está ajudando a sustentar tudo isso, toda essa obra. Mas faça também sabendo que Deus vai multiplicar essa semente que você está plantando. Então, você quer colher muito? Então, oferte muito. E esse muito, não estou falando de valor nominal, mas sim daquilo que representa para você a sua oferta. Então, a sua oferta vai te representar. Eu espero que ela te represente bem no reino de Deus. Então, comece o ano bem, plantando. Comece o ano bem, ofertando. Comece o ano bem, honrando a Deus em primeiro lugar. E contribua com essa obra, com esse tamanho de obra que Deus nos colocou. Eu e você, nós fazemos parte disso. Deus nos uniu com esse propósito, estabelecer esta obra. Então, faça a sua oferta da melhor forma, para que ela te represente da forma melhor que possa ser representado diante do Senhor, diante do mundo espiritual. Amém, querido? Queridos, e a terceira coisa, né, que nós fazemos nesse momento é estabelecer os nossos alvos. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você tenha orado antes para saber qual alvo. Então, você precisa ter o seu alvo, e o seu alvo não pode estar desassociado do alvo da igreja, porque nós somos um só corpo. A razão de estarmos nesse planeta tem a ver com o corpo de Cristo. Não tem a ver só com a sua vida ou com alguma coisa que tem a ver com o mundo. Agora, veja bem, Deus nos deu uma palavra. Irmãos, isso é a única coisa que eu e você precisamos. Nós não podemos mover, não podemos sair, se movimentar sem uma palavra de Deus. E Deus nos deu uma palavra de conquista, e de muita conquista e de muita vitória em 2017. Então, nós já temos a palavra de Deus. Agora, então, é nos movermos nessa palavra. Veja, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus avançou, cresceu, foi vitorioso sem antes ter uma palavra. Tudo começa com uma palavra de Deus. Você sabe que tudo isso que foi criado aí começou com uma palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, nós precisamos de uma palavra porque o Espírito Santo trabalha em cima da palavra de Deus. E Deus já nos deu uma palavra para 2017. Vamos avançar e vamos conquistar. Vamos crescer como nunca crescemos. E isso é em todos os aspectos.
é na sua vida emocional, na sua vida financeira, é na igreja em termos de número de pessoas, de crescimento, de avanço da obra de Deus, a sua empresa, a sua família, nós vamos crescer em todos os sentidos. É evidente que crescimento dói e crescimento tem luta, porque na terra que nós vamos conquistar tem cidades fortificadas e gigantes. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então eu quero que você se alegre em primeiro lugar sabendo, tenha essa convicção, tenha essa fé. Deus já nos deu a palavra, então é certo que se fará, porque a palavra de Deus não cai por terra. Deus vela para que a palavra dele se cumpra. E nós já recebemos essa palavra. Então tenha fé, se alegre. O próximo ano será um ano de grandes conquistas. Será o melhor ano das nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Em virtude dessa palavra que Deus nos deu, que vamos entrar e vamos conquistar, nós estabelecemos o alvo pelo menos para a igreja. Então, entre os seus alvos, você tem toda a liberdade de fazer os seus alvos. Espero que você tenha orado, para que você faça o alvo correto. Mas coloque nos seus alvos um alvo da igreja. E nós, como presbitérios, pastor, reunimos e sentimos da parte de Deus de estabelecer um alvo ousado. 10.000 pessoas nós vamos batizar esse ano, durante todo o ano. E você coloque aí no seu alvo quanto dessas 10.000 pessoas você assume como alvo seu, para que você trabalhe em função disso. Porque você nasceu, você foi chamado por Deus, você recebeu uma nova vida para investir no reino de Deus, tanto seus recursos, quanto sua vida, quanto seu tempo, e porque nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus se alegra quando alguém se batiza. Então nós queremos dar muita festa no reino de Deus, nos céus, esse ano, batizando muitas pessoas. Então 10.000 pessoas é o nosso alvo. E você precisa estabelecer esse alvo na sua vida. Mas eu quero que você se alegre, que você gere expectativa no seu coração. Porque quanto mais expectativa, é o que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai ter nada que você não espere. Você não vai ter nada que você não tenha como convicção. A convicção é o que move o braço de Deus para te abençoar e o milagre, o sobrenatural acontece. Esse semestre nós vamos falar sobre isso, movendo-se no sobrenatural. Você vai se mover no sobrenatural, mas para mover no sobrenatural nós precisamos crer na palavra que Deus nos deu. E a palavra é: conquiste, porque Deus liberou. Então você vai conquistar, creia nisso. Libere essa fé, comece o ano crendo nisso e colocando esses alvos diante do Senhor. Diga para Deus: o Senhor me deu esse alvo, eu o consagro diante do Senhor, vou trabalhar em função disso. E no final do ano você vai ver a vitória do Senhor, a conquista do Senhor, os frutos do Senhor na sua vida. Então, vamos ter um ano poderoso. Se alegre, porque Deus é por nós e nada vai poder nos impedir. Amém, irmão? Então, festeje, termine bem e comece bem. E que a graça, que o poder, que a vida de Deus e a alegria do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, em nome do Senhor Jesus.